Deus, amados, dá uma salva de palmas para Jesus, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Tiago. Enquanto você vai abrindo a palavra de Deus no livro de Tiago, quero reconhecer quem nos visita hoje, Stanley. Seja muito bem-vindo a este lugar, uma casa de oração. Nós temos cultos sempre aos domingos e às quintas-feiras e reunião de jovens uma vez por mês aos sábados. 2 vezes ao mês, 2 agora, 2 vezes ao mês, aí ao sábado, tá? Fala com o Cezinha, daí tem a programação de jovens aí também, amém? Amados, só comunicando para vocês, nós pretendemos fazer a nossa programação do Dia das Crianças no dia 9, um sábado pela manhã, né? Vou passar ainda, o moço da comunidade vai me responder, para nós fazermos uma programação lá, que é uma atividade com as crianças, fazer aquele projeto evangelístico que nós fazemos também das missionecas dos Missões, né? Algumas pinturas de rosto, e trazer uma mensagem do evangelho, orar pelas crianças, trazer uma lembrancinha para elas, tá? Então nós devemos fazer no sábado aí, dia 9, aí do meio para o final da manhã, a gente ter uma programação legal lá com as crianças, tá? É lá no bairro da Conquista, na zona sul aí de Campinas, tá bom? E deixa eu ver, para quem tem crianças também de 4 anos para cima, semana que vem tem uma programação também lá na nossa igreja mãe, na segunda igreja, para quem quiser, das 9 da manhã até as 3 da tarde, que é o Dia das Crianças lá na igreja, tá? Então você pode também levar o seu filho, precisa só, eu mandei aí no grupo da igreja, precisa só preencher o cadastro, me mandar para eu encaminhar lá para os irmãos, para que a criança possa participar desse Dia das Crianças. Bem, vamos ler a palavra de Deus lá em Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3 fala do poder da língua. Hoje à noite eu vou trazer uma mensagem também para vocês sobre o domínio da língua. E hoje, pela manhã, nós vamos ler esses versos aqui, ó. A partir do verso 8 até o verso 12. Capítulo 3 de Tiago, do verso 8 ao verso 12. Língua, bênção ou maldição? Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. De uma forma só, ou de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas e a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Vamos ler novamente? Língua, ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas e a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor maravilhoso, Pai, que a Tua palavra nesta manhã, ela possa penetrar o nosso coração e nos ajudar, Pai, na busca da compreensão, Pai, e ao mesmo tempo do ensino desse livro de Tiago, Pai. Através do Teu Espírito Santo, que o Senhor fale ao nosso coração e nos dirija e nos ajude. Se nós não temos controlado a língua, se nós não temos dominado a língua,
se nós temos usado a nossa língua ao mesmo tempo para bendizer e para amaldiçoar, se nós também temos louvado o Senhor e adorado ao Senhor com a nossa língua, mas em alguns momentos nós perdemos a direção ou o domínio sobre ela, e ela fala coisas que não agradam o Senhor, ó Pai. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a controlar a nossa língua. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a bendizer o Teu nome e usar a nossa língua para a Tua glória e para a Tua honra. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Aqui a palavra de Deus é interessante, que ela vai falando, primeiramente, ela começa sobre língua e maldição, ela começa falando sobre muitos de nós, não sejam muitos de vós mestres, não deixe que mais pessoas assumam este cargo, além daquelas que Deus levantar, visto que é tão difícil não ofender, quanto muitas vezes falar muito, sabendo que seremos todos os que atendem a esse chamado, julgados com maior rigor. O conhecimento sempre nos traz mais responsabilidades. Ao mesmo tempo, o chamado nos traz mais compromisso. Por mais ofensas. Tiago aqui, como vários versículos seguintes, ele faz um discurso que inclui ao mesmo tempo ser julgado, tropeçar, colocar freio e amaldiçoar. Nenhum dos quais, como o bom senso indica, deve ser atribuído ou a ele, ao mesmo ou a outros apóstolos. Temos que tomar o cuidado de nos tornarmos mestres, pessoas que ensinam, porque isso gera maior responsabilidade, maior compromisso, maior domínio, e aqui ele se refere a um domínio da língua. Então é interessante. Tem um trecho da palavra de Deus que fala lá em Provérbios 16, 24, fala: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. E ao entender que quando nós falamos coisas boas, coisas respeitáveis, coisas que curam, coisas que levantam, coisas que reanimam, a boa palavra, ela se transforma em medicina para o corpo. Quando uma pessoa, muitas vezes, ela recebe uma boa palavra, ela traz forças que ajudam até na sua saúde. Trazer coisas boas. Semana passada nós não falamos da citocina lá, que quando uma pessoa faz coisas boas, isso traz algo dentro do nosso corpo, que é um hormônio que nos ajuda e nos faz ficar melhor, traz um momento de alegria, que faz dar melhor. Ao mesmo tempo, palavras boas também podem animar, podem curar e podem transformar vidas. Transformar. Como um bálsamo traz ânimo e novo alento. E é interessante nós aprendermos sobre isso. Mas o Tiago aqui também fala do cuidado, que deve ter as pessoas que têm aqui uma responsabilidade de ensinar, uma responsabilidade de falar, uma responsabilidade com aqueles que ouvem, porque isso pode gerar o maior juízo. Tiago diz que o mestre ou líder precisa ter bastante cuidado, pois terá maior juízo sobre si. Quanto mais conhecimento e experiência você tem, mais responsável você se torna diante de Deus e diante dos homens. Você não é mais ignorantes com respeito a algumas coisas. E isso é importante nós entendermos. Quando eu faço algumas coisas por ignorância, eu estou muitas vezes ileso das consequências. Mas quando eu faço algumas coisas como conhecedor e detentor de conhecimento, eu não fico ileso das responsabilidades e consequências dos meus atos. Não é verdade? Se, por exemplo, uma criança pegar sem querer um carro e dirigir, ela não vai ter tanta responsabilidade e consequência dos seus atos. Mas se uma pessoa que dirige, que tem a sua carteira, tem a sua responsabilidade e comete algo errado,
ela vai ter responsabilidades e consequências dos seus atos. E é importante também, Tiago está falando aqui sobre mestre, Tiago está falando sobre ensino, né? E depois ele começa a falar, se todos tropeçam em algumas coisas, também tropeçam no falar, e o cuidado que nós devemos ter para refrear a nossa língua e falar o que é perfeito, para ter esse cuidado com relação a alguém capaz de refrear também todo o corpo. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. Se é uma pessoa que controla bem a sua língua, ela é capaz de refrear também algumas coisas do seu corpo, todo o seu corpo. E ele está falando da necessidade que nós temos. Aquele que não tropeça em falar é perfeito varão, capaz de dominar todo o seu corpo. Todos nós já tivemos alguns momentos que falamos demais, ou muitas vezes não fomos capazes de dominar a nossa língua. Uma palavra falada é como uma seta lançada, e não tem jeito de retornar. Tem aquele negócio, algumas coisas que não voltam atrás, o tempo passado, a flecha lançada, a palavra falada, e a palavra é essa. Não volta atrás, e agora hoje ainda fica gravado, Muitas vezes ainda está gravado lá. Tem gente que pega vídeo antigo de alguém que falou isso, que falou aquilo, que falou aquilo. Hoje ainda mais, não está gravado só na memória, está gravado no HD, está gravado no iCloud, está gravado aí nas nuvens, e de vez em quando reaparecem, E reaparecem. Então temos que ter o cuidado disso. É como um saco de pena solta ao vento, não pode recolher, A gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes o que nós estamos falando, a pessoa já daqui a pouco já está saindo para falar, já está transmitindo algo, e às vezes você está transmitindo algo até que uma criança falou. Essa semana eu vi uma criança falou alguma coisa, aí numa outra conversa já estavam os adultos falando o que a criança falou. Tem algo da filosofia de Sócrates, e Sócrates fala que muitas vezes nós devemos ter cuidado com algumas coisas, e sempre quando nós falarmos algo, o pai da filosofia, ele fala que esse algo deve passar por 3 crivos. Primeiro, é verdade? Isso que nós estamos falando é verdade? Ele precisa passar pelo crivo da verdade. Outra coisa, a pessoa que está envolvida nessa situação, ela está sabendo do assunto? Ela já foi comunicada? Antes de você falar para alguém algo que envolve outra pessoa, você já falou com a pessoa? E uma terceira coisa que o pai da filosofia fala, Sócrates, o que você vai contar ajuda alguma pessoa? Ajuda alguém? Aí nós trazemos para a palavra de Deus. Nós temos que falar a verdade, corretamente? Nós não podemos dar falso testemunho, falar de alguém, sem esse alguém saber e sem esse alguém estar presente. E a última coisa aí, a nossa palavra está edificando a vida de alguém? Está edificando? Então, sobre esses 3 crivos que o pai da filosofia fala, a palavra de Deus já fala também, que eu preciso sempre falar a verdade. Não é só sobre um assunto de uma outra pessoa que eu tenho que falar a verdade, eu preciso sempre falar a verdade. Eu preciso falar a verdade. Outra coisa, eu não devo falar de outras pessoas. Se as pessoas não estão na conversa, eu não devo falar. E se eu não falei com ela ainda, eu não tenho que falar sobre isso. E a última coisa aí, a minha palavra está edificando? Quantas vezes na palavra de Deus, a palavra de Deus não nos fala assim, se a palavra não edifica, nós não devemos falar. É o cuidado com a palavra, Então, muitas vezes a gente vê isso, e não só na filosofia, mas hoje em dia, por exemplo, tem muita gente que está usando da palavra de Deus para
dar algumas mensagens. E às vezes a gente acha lindo. E a gente vai para a palavra de Deus e isso já estava na palavra de Deus. Só que o que acontece? Muitas vezes, muitos cristãos hoje não estão lendo a palavra de Deus. E não sabem o que a palavra de Deus fala. E às vezes acha lindo, né, uma mensagem que algum palestrante, algum coach, alguém está falando hoje. Mas a palavra de Deus, ela há muito tempo já vem falando algumas coisas. Por exemplo, com relação à língua, ela fala sobre esse ponto de refrear. Outra coisa que é importante é que nós entendermos, né, para entrar nesse assunto que nós estamos, ele antecede falando que a língua é fogo, a língua é mundo de maldade, a língua está situada nos membros do corpo e ela pode contaminar o corpo inteiro. E muitas vezes, não põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela é posta em chamas pelo inferno. Aí nós entramos nesse trecho que eu li. A língua ninguém é capaz de domar. Mas é interessante nesse processo que a língua, ao mesmo tempo que ela tem o poder de dirigir, né, ela como o Tiago fala de um freio, de leme, né, tem o poder de controlar, ela dirige para cá, dirige para lá, ela também pode ser destruidora. Assim como o fogo cresce, espalha, destrói, provoca sofrimento e destruição, assim também é o poder da língua. A língua pode destruir famílias, a língua pode quebrar relacionamentos, a língua pode ofender, pode ferir, a língua pode muitas vezes até matar, e pode atrapalhar nesse processo. Ao mesmo tempo que ela pode ser usada para o bem, quantas pessoas não usaram a oratória, a palavra para o bem? Mas também muitas pessoas usaram para o mal. Muitas pessoas também usaram para o mal. E levaram outras pessoas a praticarem coisas más, em diversas situações. E isso vamos dizer assim, da mais pequena gangue, de um bairro até os grandes impérios do mundo, com imperadores, com ditadores, com até presidentes, e com outros. Com o poder da língua, muitas pessoas acharam outras inferiores. E isso vem desde os tempos antigos, até os tempos atuais. Até os tempos atuais. Se nós vermos na história, eu dou aula de história e vejo nos livros de história, desde os tempos antigos, por exemplo, lá no Antigo Egito, as pessoas consideravam os escravos inferiores. E até outras pessoas que não tinham as mesmas características dos egípcios, inferiores também. Dentro da filosofia do tempo na Grécia, filósofos como até Aristóteles defendiam a escravidão e falavam que pessoas que praticavam trabalhos manuais eram mais ignorantes do que outras pessoas que simplesmente se dedicavam à oratória e aos debates em praça pública. Havia, uma teoria escrita para considerar outras pessoas piores. No Império Romano, todos que eram tidos como pagãos, bárbaros, eles eram tidos como culturas inferiores àquelas culturas greco-romanas. Sabe? Há pessoas que praticavam a cultura romana e falavam o grego, o latim. As pessoas que não falavam grego e latim eram tidas como pessoas inferiores ou bárbaras. E nesse tempo muitas pessoas foram escravizadas. E a escravidão era algo que nós víamos nos escritos. E vimos nos escritos bíblicos também, no sentido que existia, que foi algo que existiu nesse processo. E depois veio a servidão. Os servos eram considerados inferiores. Os servos eram considerados inferiores. Primeiro a escravidão veio lá, quando escravizavam pessoas eslavas, quando escravizavam povos por não pagarem as suas dívidas ou por serem vencidos na guerra. Depois vem até a escravidão
nós vemos em textos, né, textos religiosos, né, uma teologia a favor da escravidão. Em um período depois, quando nas grandes navegações, os negros começaram a ser escravizados, e aí nós vemos o poder também da língua, né, de pessoas colocando uma teologia a favor da escravidão, que pessoas com cores, com a cor da pele diferente, eram inferiores. E depois, os trabalhadores, operários, foram tidos pela nobreza e pela burguesia como pessoas inferiores, colocados nesse processo, utilizando, né, o falar, utilizando a escrita, para ali impor algo de dominação sobre as pessoas. E nós vemos vários exemplos que usaram a língua para o mal. Aí chega até no último século, vamos pensar, aí nós temos pessoas que foram ali escravizadas, pessoas que foram mortas pela fome, pelo comunismo, pessoas que foram mortas por causa da sua religião, pessoas que foram perseguidas, como os judeus durante o Holocausto, né? Hitler mesmo usou a oratória para falar que existia uma raça ariana, uma raça superior, e muitas pessoas acreditaram nisso, e entregaram outras pessoas à morte, utilizando a língua para o mal. Se muitas vezes nós não soubermos controlar a língua e ao mesmo discernir sobre as coisas, nós poderemos ser enganados, nós poderemos ser corrompidos, nós poderemos ser levados, né, a uma corrupção moral e muitas vezes até cultural. Eu falei na escola dominical sobre a indústria cultural, e o que a indústria cultural tem feito não só nas mídias sociais, mas também tem feito no mundo, querendo impor princípios, valores, modo de vida, né, uma felicidade de consumo, até mesmo para os cristãos. E tem cristãos acreditando que o modo de vida do mundo é o modo de vida que eles devem seguir, sabe? A gente tem que olhar para a palavra de Deus. A língua é perigosa, Tiago 3,6, a língua é indomável, a língua é incoerente. Aí nós entramos nesse trecho que eu li, olha aí, ó. A língua ninguém é capaz de domar, é mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. Nós fomos criados à semelhança de Deus, perdemos essa semelhança. Mesmo assim, essa nobreza indelével que devemos reverenciar tanto em nós como em outros. Mesmo se o pecado corrompeu a vida e a pessoa, né, nós precisamos ajudar essa pessoa a voltar a viver a imagem e semelhança de Deus. Mas não é porque ela está longe dos caminhos do Senhor que devemos usar a nossa língua muitas vezes para amaldiçoar. Mas nós podemos bem dizer. Jesus fala até para nós orarmos pelos nossos inimigos, pessoas que não gostamos, pessoas que não queremos muitas vezes perto, mas elas podem estar na nossa oração, sabe? Essa língua, nós precisamos aí cuidar dela. Tem um trechinho da palavra de Deus, fala, falar a verdade completa é uma questão ligada ao coração, no Salmo 15. Precisamos falar da verdade, não precisamos que essa língua seja um fogo que contenha a nossa vida. Quem não consegue dominar a língua, vive no engano de seu coração, e a sua religião é vã.
A gente já falou sobre isso no livro de Tiago, capítulo 1, no verso 26. Sobre refrear a sua língua. Refrear a sua língua. Sabe? Este engano provoca uma inexplicável inquietação da alma humana. O Salmo 38, 8. Ao mesmo tempo, né, que devemos controlar esse fogo, controlar essa língua, controlar o nosso falar, né? Não é só para não ofendermos ao outro, mas é para não contaminarmos a nossa vida também, não contaminarmos o nosso coração, sabe? Não contaminar esse coração. Quando o veneno mortal da língua se espalha, ele provoca diversas consequências. O veneno mortal da língua, ele pode separar amigos, sabia? Tem muitos amigos que se separaram por causa da língua, por causa de uma coisa que foi falada, às vezes de uma coisa que foi falada entre eles, que eles já falavam constantemente, só que uma outra pessoa ouviu, e aquilo tomou uma outra proporção. Sabe quando a mensagem se multiplica e ela toma uma outra proporção? Eu falo uma coisa para um amigo, só que uma outra pessoa entra no meio e ela toma outra proporção porque não entende como a gente fala. E essa língua pode. Muitas vezes uma falta de um perdão também pode separar amizades. Cria mal entendido. A língua também pode criar um mal entendido. Se a conversa não for terminada e tudo for explicado, a língua também pode tomar um mal entendido. E isso é importante nós sabermos. Incentiva julgamentos injustos. A língua fora do controle sempre age às escondidas e nunca assume a sua responsabilidade. Alguém me contou, eu não inventei nada, só disse o que me contaram. Toma cuidado. E daí que alguém te contou? Só porque alguém te contou, você precisa espalhar para os outros? Só porque alguém te contou, você precisa falar para outras pessoas? Só porque alguém te contou? A língua, como um fenômeno inspirado pelo inferno, ela é inflamável. Algo inspirado pelo inferno. O que sai da minha boca sem pensar, sem raciocinar e sem passar pelo crivo da palavra de Deus, pode ser algo inflamado pelo inferno. Nossa, pastor, não é pesado isso? Mas é a língua. É fogo. Consumidor. A língua ninguém é capaz de domar, é mal incontido, é cheio de veneno mortal. É o próprio inferno que ateia fogo à língua. Quando a língua está fora de controle, ela só agrada aquele cujo maior prazer é ver a desintegração da igreja, Satanás. Quando a língua fica fora de controle, somente Satanás se alegra. O cristão não pode permitir que a sua língua seja usada como arma de Satanás para a destruição. Quando nós falamos sem pensar, sabe? O verso 9 fala que ela pode ser fonte de bênção ou de maldição. Por acaso uma fonte, de uma só boca procede bênção e maldição, meus irmãos? Isso não deveria ser assim. Se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, um bom livro para você é um livreto do Jorge Linhares sobre bênção e maldição. Eu ouvi ele pregar essa mensagem umas 2 vezes. Quando ele fala quando começa essa mensagem, ele fala que ele está entrando na igreja, né? E ele ouve 2 amigas falando um palavrão, ele ouve uma outra pessoa falando outro palavrão, né? E aí ele fala que realmente era para ele pregar essa mensagem naquele dia, né? Porque as pessoas já estavam usando até na porta da igreja a sua boca para ser instrumento do inferno.
sabe? Que muitas vezes a gente usa, e usa às vezes sem pensar. Eu sempre quando eu vejo algum aluno meu falando, chamando o outro de alguma coisa que não devia chamar, eu falo para ele, ó, vamos parar com isso, vamos conversar, pede desculpa, né? Porque não pode ficar chamando e ofendendo as outras pessoas, né? O que sai da sua boca também você está profetizando sobre a vida de alguém, e esse alguém pode tomar isso para a sua vida, sabe? E nós não precisamos usar a nossa boca para ofender ninguém, não precisamos usar. Eu falei para uma outra criança também, que você não precisa ofender as pessoas para se mostrar, né, melhor do que elas. Muita gente, tem gente que para dizer que consegue fazer isso, precisa falar que o outro não consegue. Para dizer que, por exemplo, essa pessoa é mais forte, precisa falar que o outro é mais fraco. Não há necessidade, né, de ofender uma para exaltar a outra. Entender alguns processos da vida. Na realidade, não há comparação sua com ninguém, com nenhuma vida. A língua, ao mesmo tempo também, né, ela deve mostrar com a sua fé as suas obras. Através daquilo que você fala, deve ser demonstrado o fruto do Espírito que está na sua vida. Por isso que ele fala aqui que ela pode ser, mas ele deixa muito bem claro, olha o verso 10, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim, sabe? De uma mesma boca não deveria sair coisas podres e ao mesmo tempo sair coisas agradáveis. De uma mesma boca não poderia sair exaltações a Deus e ao mesmo tempo sair maldições às pessoas. Nós precisamos tomar cuidado com a nossa língua. Por exemplo, nós chegamos aqui, né, assistimos aí vários cultos, várias mensagens que edificam. Eu não posso sair de um lugar desse e a minha semana ser cheia de palavras torpes, de palavras ofensivas, de palavras que machucam. Eu preciso controlar a minha língua. Eu preciso dominar muitas vezes o mal que pode estar até mesmo dentro de mim. E eu preciso saber como usar a minha língua para a glória de Deus. Como usar a minha língua para bendizer o Senhor. Como usar a minha língua como fonte de bênção e refrigério. Em Gênesis 21, fala que uma fonte jorrou perto de Ismael, e isso lhe trouxe vida, sabe? Que do nosso interior possa fluir uma fonte que jorre vida. Que bênção você pode usar a língua como fonte de refrigério para as pessoas. Você pode abençoá-las, você pode encorajá-las, você pode edificá-las, você pode consolá-las. Tem gente que muitas vezes chega em um momento difícil na vida de alguém e ao invés de falar palavras de ânimo, palavras de bênção, só conta história trágica. Às vezes, mesmo que você não esteja falando mal ou ofendendo, tem momentos para falar algumas coisas. Muitas vezes as pessoas precisam de ânimo, que elas precisam ser motivadas, levantadas, ou muitas vezes elas precisam só de um abraço. Essa semana eu mandei um devocional que falava sobre isso, né? Mesmo o tolo, quando fica calado, se torna sábio, né? Muitas vezes a gente tem que tomar cuidado com isso, sabe? Tem momentos que não precisa falar. Se você não tem coisa boa para falar, para edificar, a melhor coisa é fechar a sua boca, às vezes dar um abraço, né? Tem tanta gente nesse já quase pós-pandemia, se Deus quiser, está precisando de um abraço, está precisando de um ombro amigo, está precisando de um ouvido,
está precisando de alguém do lado, está precisando de um empurrãozinho para cima, ó, empurrãozinho para cima, não um empurrãozinho para baixo, empurrãozinho para cima, para levantar, para motivar, para abençoar, para encorajar, para consolar. Quando as pessoas chegam perto de você, elas saem animadas e encantadas com a vida? Ou elas saem mais tristes? Como que elas saem? Foi um efeito especial dessa hora, para você pensar. Elas saem mais animadas e encantadas. Que você possa usar a sua vida, as palavras da sua boca para abençoar vidas, para tocar vidas. Que a sua boca seja fonte e fruto de alimento, de edificação, de vida, de cooperação. E que você seja um instrumento de Deus para salvar, para edificar, para encorajar, para motivar, para levantar, sabe? Não deixe que aquilo que aconteceu hoje afete a sua profecia de amanhã. Você também é um profeta de Deus. Você também é alguém que tem dentro de si o Espírito Santo. Você pode ser usado para levantar pessoas. Você pode ser usado para motivar pessoas. Você pode ser usado para reanimar pessoas. Deixe Deus transformar a sua vida, seu coração. Mas faça a sua parte. Controle a sua língua. Domine a sua língua. Use a sua língua para a glória de Deus. Amém? Senhor Deus maravilhoso, Pai. Essa é a sua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a tomá-la na nossa vida e no nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a sermos edificados segundo a sua palavra, Pai. Coloca no nosso coração, ó Pai, o teu Espírito. Nos ajuda sempre, Senhor, a pensar ao falar, a raciocinar, Senhor, ao cuidar para que da nossa língua e da nossa boca saiam palavras edificantes, saiam palavras que curem, que encorajem e que levantem vidas e que abençoem pessoas. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça do Filho de Deus e as doces consolações do Espírito Santo e o amor de Deus Pai esteja hoje e para sempre sobre a sua vida, em nome de Jesus.